Para ilustrar um pouquinho aquilo que a gente faz nos nossos encontros do grupo de pais, eu vou compartilhar com você uma experiência recente, inclusive. Uma mãe vem em busca de uma conversa, de um bate-papo e traz a seguinte pergunta. Tenho certeza que é uma pergunta comum a todos nós que somos pais e mães, alguém já passou por isso, senão ainda vai passar. Ela deixou a criança na escolinha, primeira semana, a fase da tal adaptação, e a criança chorava e dizia para ela que sofria muito ali, que não queria ficar e todo dia se negava, resistia a ir para a escola. Então ela vem em busca do que fazer. O que eu posso fazer com a minha filha, com o meu filho, quando ele tem essa questão, quando você percebe que ele tem dificuldade para se inserir mesmo numa escolinha nova. Então a gente pode pensar, primeira etapa de tudo, sempre, isso vale não só para essa questão, vale para qualquer outra quando a gente vai lidar com os filhos. Sempre a gente parte desse lugar, que se chama empatia. Às vezes eu escuto as pessoas falarem de empatia e é um pouco triste a visão rasa que se tem. Porque a empatia, ao contrário do que todo mundo diz, que é se colocar no lugar do outro, não é. A empatia de verdade, aquela que é fruto de estudos e que vem nos acompanhando desde a evolução anterior ao homem, a evolução mesmo das espécies na Terra, ela é algo que inclusive diferenciou os melhores adaptados, as espécies que se saíram melhor do que aquelas que não. Por exemplo, uma tartaruga. Tartaruga, ela vai provavelmente na mesma praia onde ela nasceu, ela tem um tipo de um radar, de um GPS, e durante a noite, no período em que ela está fértil e que ela precisa botar os seus ovos, ela procura essa praia e ela bota seus ovos, cava o seu ninho, protege o seu ninho e segue a vida. Ela nunca mais vai encontrar a sua cria, ela nem sabe se essa cria vai vingar ou não. E a probabilidade, mais ou menos, de que essa cria de uma tartaruga que bota mais de 100 ovos por vez, que chegue à fase adulta, é mais ou menos de 2 para 1000. A tartaruga não acompanha o seu filho e ela precisa botar 1000 ovos para ter a chance de ter 2 filhos chegando na fase adulta. Mas e se a gente olha, por exemplo, um macaco, um chimpanzé? A história é totalmente diferente. E muitas vezes a gente assistindo isso, a gente fica encantado, porque parece gente, não é possível as coisas que a gente observa. E um ponto principal é o que parece ser um afeto. Nós não podemos falar em afeto porque eles ainda não têm o sistema pronto para a gente poder falar em moralidade, em vínculo afetivo, mas eles já treinam a empatia. Os tais neurônios espelhos e outros participam disso. De qualquer forma, essa fêmea, mãe de um filhote, ela sai de si para se conectar com ele. Então ela vigia a própria vida, mas ela vigia também a vida do filho. E ela faz quase que carinho, uma espécie de carinho, e ela tira de si para oferecer para o seu filhotinho, e ela mantém seu filhote num raio em que ela possa proteger de uma emergência. E a chance desse filhote chegar à fase adulta, a não ser que tenha alguma intempérie muito grande a ponto de matar a própria mãe, por exemplo, um predador e eles não conseguirem fugir. Mas em termos de adaptação para a evolução, para o desenvolvimento, é quase que certo que esse filhote vai chegar à fase adulta. Então a empatia, sempre, pai, mãe, educador, sempre parta para qualquer vez que você for se relacionar com seu filho, parta da empatia. Meu filho está chorando, não julgue. Não olhe com a sua cabeça da sua idade. Não faça uma avaliação a partir de que você faria nesse momento. Não é dessa empatia de eu me colocar no lugar do meu filho. Óbvio que se eu me colocar no lugar do meu filho, eu não vou deitar no chão do supermercado para fazer birra. Mas eu não tenho a idade do meu filho, então não é dessa empatia que nós estamos falando. A empatia requer um esvaziamento de si mesmo para uma possibilidade de um mergulho no outro. É quase que impossível da gente conseguir de verdade profundamente isso, mas é possível algum tipo de exercício.
da gente se conectar com essa criança na idade dela, com o temperamento dela, com as características da vida atual, que é diferente da nossa. Quanto mais eu for capaz de me envolver com a realidade da minha criança, do meu filho, mais vai ser adequada a minha fala para resolver o problema. Então, voltando lá na história de minha filha tá chorando porque não quer ficar na escolinha, vamos mergulhar nesse ambiente. A minha filha, que temperamento ela tem? Ela é mais introspectiva, introvertida? Eu sou extrovertida, eu não vi a hora de ir para a escola. Mas ela não é eu. Como é ser introvertido? Como é ter uma personalidade mais acanhada, não tão social? Será que eu não preciso me aproximar para aprender um pouco mais sobre essa personalidade antes de dizer para ela o que ela deve fazer? Antes de desfazer daquilo que ela sente? Então, gaste um tempo empatizando, tentando realmente vestir a experiência como um todo. A idade dela, a personalidade dela, o momento histórico em que ela vive. Segunda parte, depois da empatia, é a validação da experiência. Nunca diga para o seu filho, ai que bobagem o que você está sentindo. Não sei por que você está achando a situação assim, ela não é assim. Nunca diga para o outro o que ele pode sentir, o que ele deve sentir, quem ele deve ser ou quem ele acha que ele é. Nunca diga, não faça isso. A segunda fase, então, é você validar o outro. Às vezes eu posso dizer, eu consigo imaginar o que você está sentindo, filho, porque eu já senti. Algumas vezes a gente vai falar, eu não consigo imaginar o que você está sentindo, filho, porque eu nunca passei por isso. Mas como eu não consigo imaginar, eu vou respeitar o que você está sentindo. Então é a gente validar, eu entendo que você esteja sofrendo. Me parece que você está com medo. Será que o que você está sentindo é raiva? O que você acha? Que sentimento é esse que você sente? Então, mergulhe no sentimento para investigar. Permita que ele sinta, que ele expresse o que ele está sentindo. Para daí sim a gente entrar com a nossa participação, que pode ser uma negociação, pode ser uma orientação, pode ser um limite. Já expliquei para você, eu entendo que você preferia ficar em casa, que você não quer acordar todo dia o mesmo horário para ir para a escolinha. Eu entendo que isso te deixa irritado, mas você precisa ficar. Você precisa ficar porque você precisa crescer, porque a escola vai te fazer bem, porque a mamãe não pode ficar com você, porque você precisa aprender a superar as coisas pequenas para depois superar as grandes quando você tiver situação. Mas a gente, depois que você sair da escolinha, a gente vai jogar aquele jogo que você gosta juntos. Eu vou compensar alguma coisa de legal em virtude de você ter se esforçado para fazer uma coisa que você não queria. Então lembra dessas 3 fases, a empatia, a validação do que a criança sente e depois a orientação, a negociação, até um esclarecimento, porque a criança não entende às vezes o que está acontecendo e precisa que eu explique para ela para que ela está ali, onde ela vai chegar estando ali, qual o sentido dela estar na escolinha. Às vezes ela não sabe qual é a finalidade da escolinha, então eu tenho que ter essa paciência de poder oferecer para ela aquilo que ela precisa. Esse é mais ou menos um assunto que a gente pode vir a conversar nos nossos encontros de grupo de pais. E espero que vocês tenham curiosidade e venham conhecer.